Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o crime de desinformação que foi inventado pelo STF, né? O STF mais uma vez inovou e condenou as pessoas do Núcleo 4 por terem espalhado fake news sobre as urnas, o que é um absurdo completo. Veja, desinformação ou desordem informacional, como eles colocaram, né? Isso existe desde sempre. A questão é que sempre se teve essa ideia de que é melhor você permitir isso do que você dar o direito para um órgão do governo de dizer o que é mentira, o que não é, de proibir ou não determinadas coisas. Por quê? Porque isso no longo prazo faz com que o governo se fortaleça muito em face da sociedade. Gera-se uma autocracia, gera-se uma ditadura. O governo vai entender qualquer crítica como um ataque ao governo. É exatamente o que eles falam aqui. Não, porque as críticas às urnas eletrônicas enfraqueceram o Estado. E por isso seria crime. Não, é direito de todo cidadão enfraquecer o Estado, porque justamente o Estado é muito mais forte que o cidadão. Vamos entender esse caso aqui. É um absurdo esse crime de desinformação que eles colocaram aqui, mas é importante ressaltar que eles não criaram um crime por si, tá? Eles entenderam que existe um nexo causal entre a desinformação e um outro crime. Isso também é um absurdo, é igualmente absurdo e é extremamente preocupante o que isso vai gerar daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Papa Leão XV, Baba Yaga sobre os palácios e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Felizmente, vários jornais aqui estão condenando essa decisão do STF de reconhecer o crime de desinformação, porque realmente é um absurdo. Os próprios jornalistas sabem que isso é perigoso para eles. Todo jornalista critica o governo, e toda crítica ao governo, de certa forma, enfraquece o governo. Mas e aí? Então quer dizer que não pode criticar o governo? Entendeu? O problema de você falar uma mentira que pode enfraquecer o governo é que o contrário, você proibir a pessoa de falar alguma coisa que pode enfraquecer o governo, é uma medida extremamente autoritária, é muito mais forte, é contraproducente em relação à democracia. É a escolha que foi feita. É melhor você conviver com a mentira do que você proibir as pessoas de criticarem o Estado, e aí, meu amigo, o Estado vai automaticamente crescer, 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 e ninguém pode criticar. É o que acontece, por exemplo, lá em Cuba, olha só, desde que teve os protestos lá em 2021 em Cuba, vocês sabem, Cuba é uma ditadura terrível, o pessoal vive na miséria por lá. Quando teve grandes protestos em 2021 contra Cuba, as pessoas foram presas por atacar as instituições, a mesma desculpa que o STF usa aqui no Brasil, que as pessoas estão atacando as instituições com críticas e coisa e tal. Lá em Cuba também não tinha ninguém armado, porque é proibido armas em Cuba já há muito tempo, só o governo pode ter armas em Cuba há muito tempo. As pessoas não fizeram nada, não quebraram nada, só fizeram protestos, mas estavam atacando as instituições. É a mesma coisa que eles disseram aqui no crime de desinformação que eles estão colocando aqui, né? Ao tipificar a propagação de mentiras, o STF ultrapassa o limite entre julgar e legislar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. Exatamente. Porque agora qualquer crítica que você fizer ao STF ou ao TSE... Não, beleza, olha só, eu fui o primeiro, antes de qualquer pressão desse tipo aqui, eu fui o primeiro a defender as eleições. Falei que não tinha, eu não vi evidência de fraude nenhuma. Me mandaram um monte de tabela, de número. Ah, que tem problema aqui, que tem problema. Eu não vi nenhum problema nas eleições de 2022. Mas isso não quer dizer que não possam acontecer eleições em outros anos. É preciso que as pessoas tenham o direito de criticar, inclusive o TSE. É um absurdo dizer que não, que está acima de qualquer crítica e coisa e tal. Não faz sentido isso, né? E lembra, é muito confortável para quem está no poder dizer que qualquer crítica está atacando a desinformação, está atacando o governo, está enfraquecendo o governo, né? Veja, é preciso deixar claro uma coisa aqui, tá? Do ponto de vista técnico do direito, o que o STF fez não foi propriamente tipificar a desinformação. Eles reconheceram que existe a desinformação, na verdade também a tese da desordem informacional, o que é ainda pior, porque sabe o que é desordem informacional, né? É quando você fala coisas que podem até ser verdade, mas você fala com o intuito de promover alguma coisa política. Ora bolas,
Isso é feito o tempo todo, por todo mundo, né? Então, assim, desordem informacional nesse caso só faz sentido quando você vê isso como um ataque às instituições. Você está falando uma verdade incômoda, não pode falar verdades incômodas, né? É desordem informacional e não sei o que lá, porque eles viram exatamente isso, eles estavam criticando a desinformação, mas a verdade é que as coisas que doíam de fato, eu sempre falei isso, desinformação existe, mentira existe? Existe, mas mentira não dói. Mentira tem para tudo quanto é lado, uma coisa para outra não faz diferença nenhuma no final das contas, não muda nada. As coisas que realmente doem são as verdades incômodas, né? E é isso que eles chamam aqui de desordem informacional. São as verdades incômodas, isso que incomoda o pessoal no final das contas, né? E daí, ao condenar esse pessoal por desinformação, por desordem informacional, ele disse no voto que tinham, olha só, milícias populistas que atuam com covardia e contribuíram para a disseminação de informações falsas e enganosas, visando desacreditar a democracia. E aí olha a ligação, esse é que é o problema. O grande problema do voto do quarto núcleo, né, lá do STF foi justamente esse chamado nexo causal. Olha só, o que é o nexo causal? Flávio Dino, ao corroborar o discurso do relator, afirmou que as fake news levaram à depredação do Supremo durante a invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro. Se não houvesse fake news e desinformação, esse resultado não teria acontecido, portanto, há uma relação causal. Olha que absurda essa frase dele. É isso que eu falo. Isso daqui, esse nexo causal é que é um absurdo. Porque, veja, nexo causal é uma coisa muito séria. Você tem que provar que uma coisa leva a outra inevitavelmente, que é uma causa direta. Porque se você chegar à conclusão de que qualquer coisa que contribui para um fato é causa daquele fato, acabou, né? Ninguém mais pode guiar, porque quando acontece um acidente, se a pessoa não tivesse guiando o carro, ela não teria sofrido acidente, correto? Se a empresa não tivesse fabricado aquele carro, então não teria tido acidente. Então a empresa que fabricou o carro é culpada pelo acidente. O fato da pessoa ter guiado já é culpado pelo acidente. Reparou a história? Essa lógica que o Flávio Dino usou aqui, ó, que se não tivesse tal coisa, então tal coisa não teria acontecido, é um nexo causal frágil, é um nexo causal errado. Isso nos livros de direito o pessoal ensina que você não pode usar esse tipo de lógica, porque isso não prova nada. Se você chegar por isso, a esquerda adora esse tipo de coisa, porque quer proibir as armas. Não, se não fabricar armas, ninguém vai dar tiro. Porra, que história é essa, bicho? Não tem esse negócio não, né? Essa lógica de que a empresa de armas é culpada pela pessoa ter atirado, não. A culpa de quem realiza a ação é justamente da pessoa que faz com intenção daquilo, que realmente tem aquele interesse em fazer a coisa, né? E que tem um resultado esperado. Quando você atira em alguém, você sabe que a chance de matar a pessoa é grande, né? Então, assim, esse é o nexo causal, tem que haver previsibilidade. Agora, como é que a pessoa que criticou a urna eletrônica, o cara que fez um relatório lá criticando a urna eletrônica, como é que ele ia saber que ia ter um grupo que ia se reunir no dia 8 de janeiro e ia atacar o Supremo, ia atacar os três poderes? Ele não tinha como saber isso, ele não tinha nenhum controle sobre isso. Isso não é um nexo causal, isso não há a possibilidade, né? A culpa de quem invadiu o Supremo é de quem invadiu o Supremo. Quem foi lá e quebrou as coisas, eu já falei várias vezes. Eu acho que a pessoa tem que ser punida pelo que ela fez. Quebrou janela, crime de dano, 2 anos de cadeia. Isso a pessoa tem que ser punida mesmo. Quem quebrou e tem que ser punido quem for provado que fez o ato. Quem foi lá e quebrou. O cara do relógio lá que pegou o relógio, jogou no chão, aquele cara tem que pagar por aquilo. É um absurdo. Aquele relógio é uma coisa histórica, né? Uma depredação sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma. Agora, daí a dizer que o pessoal que criticou a urna eletrônica lá atrás levou a esse ataque, essa lógica que eles querem gerar é exatamente a mesma lógica que eles usam no caso do armamento e em tantas outras situações, um absurdo completo no final das contas, né? E o que chama atenção nisso daqui é o fato de que vários jornais, não apenas jornais de direita, vamos dizer assim, mas outros jornais também, aqui o Poder 360, o Estadão, todos fizeram esse negócio, criticaram. Por quê? Porque o jornalista olha para isso e se vê nessa história, cara. Se vê nessa história. O jornalista o tempo todo critica o governo. Está acusando o Lula de ter feito o roubo pelo pessoal do INSS. Ah, então se amanhã tiver uma briga e os aposentados começarem a brigar e quebrarem o governo Lula, quebraram o Palácio do Planalto porque eu critiquei o Lula no INSS, então eu tive culpa nisso? Entenderam o problema?
essa é a relação. Por isso que os jornais grandes todos estão preocupados com essa decisão do STF. É uma decisão terrível, é uma decisão que engessa a opinião do Brasil, passa a ter discordância permitida e discordância não permitida no Brasil, o que não combina com democracia. Como eu falo para vocês, democracia é aquele regime que você pode criticar o governo, qualquer crítica a qualquer funcionário do governo, em qualquer situação. Você pode criticar, não pode usar violência, não pode fazer desobediência, mas criticar você pode. Mesmo que seja com base numa mentira, sim, porque como é que você vai saber que é uma mentira a priori? Né? O pessoal levantou um monte de coisa das urnas ali e aí não teve investigação. Em 2014, quando criticaram a urna eletrônica lá no caso do Aécio Neves, teve um processo lá no STF, o pessoal fez avaliação e coisa e tal, respondeu esse processo. É o que tinham que ter feito agora também. Por que não fizeram? Por que proibiram a crítica? Isso é um absurdo, isso levanta mais suspeitas do que resolve qualquer problema, né? Isso tira da justiça exatamente o caráter de pacificação social que ela deveria ter. Não, vamos avaliar e vamos ver direitinho, vamos investigar tudo aqui para ver o que teve de errado nessa história, se teve alguma coisa de errado ou não. Faz-se um processo, responde-se tecnicamente e depois no resultado final decidir lá, não teve nada aqui, pronto, resolvido o problema. Agora, o Alexandre de Moraes com essa ideia dele que é proibido questionar, de novo, é o que eu falo, a eleição da Venezuela. E se ninguém questionasse a eleição da Venezuela? Pô, a eleição da Venezuela foi fraudada, tá? E a fraude que foi feita lá na Venezuela, se tivesse acontecido aqui no Brasil, teria sido pega também, tá? Tem muita gente falando que, não, porque a Venezuela tem voto impresso e coisa e tal. Lorota. A fraude lá foi pega pelos boletins de urna. A urna brasileira tem boletim de urna também. Você poderia ter detectado, se tivesse havido a fraude aqui no Brasil, teria sido detectada nos boletins de urna, tal como foi lá na Venezuela, né? Mas se ninguém pode criticar nada, como é que você critica o TSE nesse caso? Vamos supor que no futuro, 2022 não aconteceu, vamos supor que no futuro aconteça. E aí, está proibido criticar? Se criticar é para atacar a democracia, né? O ministro Flávio Dino equiparou fake news a violência gravíssima com efeitos semelhantes a uma facada ou um tiro. Atacar a justiça eleitoral é crime tipificado, sem indicar o artigo. Sendo que o Flávio Dino, ele já criticou as urnas eletrônicas. Quando ele perdeu a eleição lá para trás, ele criticou as urnas eletrônicas pra caramba. Olha a cara de pau desse pessoal, o esforço que eles estão fazendo para tentar calar a internet. Aí tem dois coisas importantes. Então, o primeiro ponto importante dessa história toda aqui é como é que o jornalismo, entre aspas, tradicional, né, a mídia tradicional socialista, está apavorada com isso. Porque sabe que eles podem cair nessa história também. Eles são vítimas disso, tanto quanto nós aqui na internet. A segunda coisa que dá para perceber aqui é como é que esse pessoal está apavorado, porque eles de fato sabem que perderam o controle, de fato sabem que ninguém mais respeita o STF, o TSE e o governo brasileiro. Mas o problema que eles não percebem é que não é a desinformação que é o problema é econômico. A queda do custo de transação fez com que o governo se tornasse muito menos eficiente que outras alternativas. As pessoas simplesmente olham para o governo e veem uma estrutura enorme que não serve para nada e cheio de problemas, cheio de roubalheira. O governo virou um estorvo para a sociedade, não serve para porcaria nenhuma. É por isso que o STF caiu em descredibilidade, é por isso que o TSE caiu em descredibilidade. As próprias ações desesperadas dele para tentar ganhar credibilidade na base da porrada, ninguém ganha credibilidade na base da porrada, meu amigo. Você ganha obediência, pode até ser, as pessoas podem te obedecer com medo de levar porrada, né? Mas respeito, legitimidade, não, você não ganha com porrada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.